Paz, Senhor, irmãos, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Aqui quem vos fala é o evangelista Elias de Castro, aqui da Igreja 7, né? Estamos cooperando na obra do Senhor. Muito bem, os nossos agradecimentos para a nossa pastora presidente, né? A nossa pastora Loide, e também para o vice-presidente, o pastor Gedeon Júnior. Louvamos a Deus pelo voto de confiança e nós estamos então para estarmos cooperando com o Senhor. No áudio anterior, nós falávamos acerca da introdução ali dos capítulos que nós estaremos comentando, que seria justamente do 29, né, e vai até o 31. Ao passo que, como nós dizemos anteriormente, nós estaremos, pois então, falando um pouco, né, tirando algumas curiosidades ali, antes de entrarmos propriamente dito na matéria. Então, para nós darmos essa continuidade e termos assim um conhecimento de uma forma mais aplicada, dinâmica, nós estaremos então dando essa continuidade em nome do Senhor Jesus, ok? Então nós falávamos ali de Gênesis 17:1, no chamado de Abraão, quando Deus então chamou Abraão e disse a ele: Abraão, anda na minha presença e ser uma benção. E ser uma benção. Bom, como nós falamos anteriormente, nós acreditamos que, como Jó viveu na era dos patriarcas ali, na era dos patriarcas, que foi provavelmente ali no século V aproximadamente, então nós conseguimos entender um pouco que nesse século V por aí, né, que foi a época que Jó viveu, uma era patriarcal. Aí nós conseguimos entender então que foi quando o Senhor apresentou-se a Abraão e deu essa palavra assim então a Abraão. Acredita-se que um dos patriarcas então levou essa palavra a Jó. Por que nós temos essa crença de que alguém levou essa palavra a Jó? Nós estaremos dando uma analisada aqui sobre a vida de Jó e nós vamos conseguir perceber que ele conseguiu desenvolver a fé dele, mas porque alguém talvez tinha levado a ele essa palavra, né? Então nós vamos entender. Ele disse: eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser uma benção. E ser uma benção. Então quando o Senhor falou isso a Abraão, nós vamos entender uma coisa, que ele estava citando, digamos assim, o coração da lei, que mais adiante no futuro era quando ele iria mandar que Moisés escrevesse, né? Até então não estava escrito ali o coração da lei. E aí então Jó não conhecia o coração da lei. Então daí o porquê que nós acreditamos que alguém tenha citado então isso para Jó, para que Jó então pudesse ter essa fé em Deus, né? Essa fé com tanta estabilidade, firmeza e fidelidade, né? E essa fé ela é chamada de Emanuá, que significa no hebraico, né? O seu nome Emanuá no hebraico. E nós vimos que essa fé, ela aponta para onde? Para a cruz de Cristo, para a cruz do Redentor. Então, só é possível ter uma fé dessa realmente se nós estivermos firmados sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Então, para que ele pudesse desenvolver essa fé, nós conseguimos entender que o coração da lei, que nós dizemos ali, que nada mais é do que o Shema, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 6, o versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o seu entendimento, né? Com todo o seu entendimento. Então, vamos entender uma coisa. Nós vamos aqui falar um pouco sobre isso para conseguirmos entender essa fé que Jó conseguiu desenvolver antes mesmo das escrituras existirem, né? Vamos entender aqui então. Aí, nós conseguimos entender quando ele fala assim, amarás o seu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Vamos lá. Com todo o coração. Que seria, pois, então, nós amarmos a Deus com todo o coração? O que é o coração propriamente dito? Ele é aquele órgão que bombeia o sangue para o organismo, né? Quando a Bíblia se fala de coração, né, amarás o teu Deus de todo o teu coração, né, buscar-me-ei e me achareis quando me buscares de todo o coração, ele está dizendo o seguinte, que o coração nada mais é do que a central dos nossos pensamentos, né? Daí o porquê do cuidado que o Salomão,
né, o pregador, ali então, ele diz, né, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então daí o porquê que nós temos que estar pedindo ao Senhor para nos ajudar a guardar o nosso coração, o centro dos nossos pensamentos, né? Porque se nós guardarmos o centro dos nossos pensamentos, então nós estaremos ali respaldados no Senhor pela sua misericórdia. Agora nós vamos entender uma coisa, que para guardarmos esses pensamentos, nós precisamos guardar uma outra coisa, que é aquilo que também o salmista escreveu, ali no Salmo 119, 11. Eu guardei a tua palavra no meu coração, para não errar o alvo. Então é importante nós termos esse cuidado de guardarmos a palavra do Senhor no coração, para não errarmos o alvo. Aí é aquela história, mas quem poderia viver a lei, né? Quem poderia viver a lei? Ninguém conseguia viver a lei. Daí o porquê, então, foi necessário que o Messias viesse. Ao passo que, também ainda no Salmo 119, no versículo 17, nós conseguimos entender que esse mesmo salmista, ele nos diz o seguinte: agora, Senhor, me envolve na tua misericórdia, para que eu possa viver a tua palavra. Possa viver a tua palavra. Então sabemos que primeiro a gente aprende a palavra, guarda no coração, e aí vamos pedir ao Senhor o quê? Misericórdia, para vivermos, para que Ele nos envolva nessa misericórdia, para que nós possamos viver a palavra do Senhor, né? Para poder viver a palavra do Senhor. Que coisa interessante é que para nós podermos vivermos essa palavra do Senhor, temos que temer a Deus, né? Então, senão a gente não consegue viver essa palavra do Senhor. Agora vamos entender que esse envolvimento das misericórdias de Deus para podermos vivermos essa palavra do Senhor, ela também se confere ali quando Pedro, lá nas suas cartas, também nos diz: mas vocês devem crescer no conhecimento e na graça. Então, o crescimento do conhecimento e na graça é isso. É nós guardarmos, aprendermos a palavra, guardar no coração e agora pedir ao Senhor a misericórdia para viver essa palavra. Esse é o crescimento no conhecimento da palavra do Senhor e aí a graça para viver, né? A graça para viver essa palavra do Senhor. Então é importante nós conseguirmos entendermos essa primeira parte, né? Para que nós possamos então estarmos desenvolvendo que tipo de fé o Jó tinha, por que toda essa firmeza, como ele conseguiu essa estabilidade, como ele conseguiu toda essa fidelidade, né? Então, vamos lá. Como dissemos então, ele deveria então amar a Deus de todo o seu coração. Daí o porquê eu sou todo poderoso, anda na minha presença e ser uma bênção. E ser uma bênção. Muito bem. Aí ele procede, né? Então, com toda a tua alma. Agora adorar a Deus, né? Amar a Deus com toda a sua alma. E o que seria propriamente dito nós estarmos amando a Deus com toda a nossa alma, né? A nível racional, as nossas emoções, sentimentos, né? Porque veja bem, é interessante que nós vamos ver que no decorrer dessa história, ele amou a Deus com a sua alma, sim, né? Com o seu entendimento, porque nós conseguimos entender aqui que, mesmo naquele momento, a gente vimos e vamos ver também ali adiante, que Jó ele vivia, ele julgava com equidade. Então todas aquelas pessoas que ele ajudou, todas aquelas pessoas que ele fez ali um bom julgamento, né, que diz que quando ele passava, nós estaremos vendo isso adiante, as pessoas se levantavam, respeitavam ele, né? Então porque ele era uma pessoa digna ali. Mas naquele momento, ali então que ele estava vivendo, cara, as pessoas passavam e ninguém mais estava dando importância para ele, não. Entendeu? Todo mundo desprezava ele. Aí vamos ver aqui qual foi o sentimento de Jó. Será que na alma, qual seria aqui o sentimento da alma de Jó? Imagine, Deus livre e guarde, se Jó tivesse aqui uma fé emotiva, né? Se ele tivesse uma fé emotiva. Se ele tivesse uma fé emotiva, o que tinha acontecido com ele? Ele, nossa, todo mundo está me desprezando, tá não sei o quê. E aí ia deixar de acreditar na promessa do Senhor. E aí poderia entrar, né, em decadência. Mas aí, pela misericórdia de Deus, o Senhor deu suporte, força e ânimo, né? Aquilo que ele falou para Josué, força e ânimo para guardar a palavra, né? E aí, então, ele conseguiu, então, superar e acreditando no Senhor Deus. E, diga-se de passagem, é assim a nossa vida, não é?
Assim, nos momentos difíceis, nos momentos que a gente vai passando por perseguições, lutas, aí é a hora de nós estarmos olhando, porque, enfim, o inimigo vem acusar, vem enganar, vem querer falar mal, vem querer te difamar de tudo quanto é jeito. E aí é hora de você, não, de eu, né, não estarmos olhando para o que os inimigos falam, o que as pessoas dizem, mas é hora de nós estarmos olhando para a promessa do Senhor na sua palavra, que é verdade, né? Então foi isso que Jó fez. Jó não olhou nem para a esquerda, nem para a direita, e o pessoal falava e tudo, mas ele preferiu amar a Deus com a sua alma e falou: não, mas o Messias disse, digamos assim, anda na minha presença e ser perfeito, né? Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, né? Então ele preferiu acreditar na promessa das Escrituras e que Deus realmente estava com ele. E como nós vamos ver no final aí dessa, dessa história, né? Que na realidade realmente o Messias estava com ele. Senão ele não teria suportado. Mas o bizu aqui é que ele conseguiu guardar a palavra no coração, né? Porque senão não tem que combustível o Espírito da Verdade estaria ali para poder trabalhar. Então aí o porquê que a gente tem que guardar a palavra no coração? Porque aí esse Espírito da Verdade ele vai trabalhar com o quê? Com as Escrituras. Então é importante nós estarmos guardando as Escrituras no coração, procurando aprender, procurando também vivê-la, né? Porque aí o Espírito da Verdade vai ter combustível. Daí a importância da escola bíblica, a importância, né, dos cultos de ensino, a importância, enfim, do seu devocional diariamente com Deus, né, no seu lar, na sua casa, você pegando a sua Bíblia, você lendo, você orando, porque isso vai nos fortalecer, isso vai nos ajudar a nós termos então ali combustível para que o Espírito Santo possa estar nos ajudando, porque quando as coisas vierem contra nós, aí nós vamos começar a lembrar das promessas do Senhor, né? Mas a Bíblia diz assim, né? A Bíblia diz assim. Então a gente vê que lá na tentação do deserto do Messias, se ele tivesse ido ali pelo que tentaram contra ele, mas ele sempre citava as Escrituras, mas as Escrituras diz, está escrito, né? Então, enfim, preferiu acreditar na promessa do Senhor. Preferiu acreditar na promessa do Senhor, que foi fundamental e primordial. Então, esse foi um ponto que, daí o porquê nós dizemos que Jó, a fé de Jó, ela era justamente apontada para a cruz do Calvário, mesmo antes da cruz do Calvário. Né? Mas conseguimos entender uma coisa que ainda assim ele conseguia dizer, eu sei que meu Redentor vive, sei que meu Redentor vive. Interessante. Vamos lá. Então, com toda a sua força, né? Ouve Israel, ouve Israel, amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força. Mas que força é essa? Essa força é aquela que, quando as setas de negativismo vêm tentar contra nós, vem tentar nos jogar para baixo, vem tentar nos desclassificar, vem tentar falar, né, contra a gente. Aí é a hora de nós então, não, mas a palavra do Senhor diz isso e isso. Então, é aquele dia que você está desanimado, que às vezes você chega cansado e você olha e diz assim, hoje eu estou pregado, hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu não vou para a igreja que eu estou muito cansado. Aí é aquela hora de você buscar força lá no seu íntimo, do seu coração e dizer, não, eu vou para a igreja sim. Pede o Senhor para renovar as forças e Deus renova as forças e você vai para a igreja. E você pode ter certeza que é nesse dia que você há de receber uma grande palavra edificadora, né? Diga-se de passagem, eu já vivi isso, então eu sei, né? Às vezes um dia de desânimo, estava pregado, estava cansado mesmo. E aí eu falei, rapaz, hoje eu não vou para a igreja não. E aí eu falei, de repente eu falei, não, eu vou. E aí eu fui para a igreja. Graças a Deus, quando chegou lá, foi uma benção. E eu saí de lá renovado, com as forças renovadas, e o Senhor teve misericórdia. E pronto, estava tranquilo. Então daí o porquê que a gente tem que amar a Deus com todas as nossas forças, né? Há momentos na vida, meu amigo, que é nós, é você e Deus, né? Você e Deus. Somente isso, então não tem como. Há momentos na vida que é você e Deus. Então nós conseguimos sim, pela misericórdia do Senhor. E é claro, ninguém vai de peito aberto. Mas nós vamos pedindo ao Senhor o que então? Misericórdia, sabedoria e força. Força. Aí é que a gente consegue então, né? Mas não acha que tem algum super-homem, uma super-mulher, não.
é pela misericórdia e bondade do Senhor, pela graça, ok? E com todo o seu entendimento. Amarás o seu Deus com todo o seu entendimento. Aí vem o entendimento. A nível racional, né? As suas razões, as suas emoções. Então, vamos entender o que é esse com todo o seu entendimento. Vamos lá. Olha só. Jó tinha uma fé, ele não tinha uma fé emotiva. A fé de Jó era uma fé racional, né? Ele não tinha uma fé emotiva. Porque, enfim, se ele tivesse uma fé emotiva, no primeiro obstáculo que tivesse aparecido sobre ele, ele tinha então ali desistido, né? Mas a fé de Jó não era uma fé emotiva. Ele era voltado pela razão. Mas o que é uma fé emotiva? A fé emotiva é aquela fé de um sentimento, né? Você tem aquele sentimento. Nós vamos estar falando um pouquinho então sobre essa fé. Então vamos ver. Tem a fé natural, que é aquela que, como por exemplo, o cidadão sai da sua casa e fala, então, eu vou ali na parada de ônibus porque eu preciso pegar uma condução para me deslocar até determinado local, né? Então ele vai naquela fé de que ele vai pegar o ônibus e esse ônibus vai levar ele ali. Ele acredita que aquele ônibus vai passar em determinado horário. Esse é um tipo de fé natural. Ao passo que uma fé que ela vem edificada sobre a palavra do Senhor, é aquela fé que nós estamos dizendo aqui. A fé Emmanuel, estabilidade, firmeza e fidelidade. Né? Então, nós conseguimos entender que o entendimento. Por quê? Porque às vezes a gente vê muito equívoco, até mesmo na própria igreja. Né? A gente sabe que nós precisamos sair para evangelizar, e aí a gente convida as pessoas para evangelizar. Ah, vamos evangelizar? Aí, por incrível que pareça, às vezes, né, ainda houve, eu vou orar. Se eu sentir de Deus para me evangelizar, eu vou. Agora me diz, onde é que está dizendo que Jesus falou? Vocês, agora, quando vocês sentirem de Deus, então vocês vão evangelizar. Ou ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho e fazer discípulo, ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Então essa fé de sentimentos hoje, que não está pautada sobre a palavra do Senhor, tem, de certa forma, invadido muito a igreja de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Né? Um ponto que é fundamental aqui é justamente isso. Por um exemplo, você vai para a faculdade aprender um conteúdo com a sua emoção? Vai para a faculdade ou para a escola técnica, seja qual for, com sua emoção. Qual será o resultado? Né? Qual será o resultado? Ou tu vai com o teu racional. Tá lá para quê? Para aprender, não é? Poder desenvolver e aí ter uma esperança. Não é isso? E quem foi que disse? Quem foi que disse que para viver com Cristo você tem que ter uma fé diferente? Você tem que ter então uma fé emotiva. Se eu sentir, então eu vou sair para evangelizar. Ah, se eu sentir, então eu vou para o culto de oração. Se eu sentir, eu vou para a igreja. Ah, não senti de evangelizar. Minha gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos entender que Jó, ele teve esse entendimento, né, com a sua razão. Sabia o que tinha que fazer, que era guardar a palavra de Deus no coração e pedir misericórdia e fosse ano. Não existe super-homem nem super-mulher. Mas a gente vai pedindo misericórdia, fosse ano a Deus para poder viver. Ensinamento ele já deixou o que a gente tem que fazer. Agora a gente tem que pedir o que para ele? Misericórdia, fosse ano e ir em frente. Ah, pastor, mas naquele momento que o céu está de bronze, que parece que você ora e Deus não responde. E aí? Mas você não está na palavra? Você não está guardando o mandamento do Senhor? Então, meu amigo, a nossa esperança está no Senhor. Aquilo que nós dizemos ontem, não é? Para onde eu irei, se só o Senhor tem a palavra da verdade? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Foi o que Jó fez aqui. Eu sei que meu Redentor vive. Eu tenho que esperar nele. Eu tenho que confiar nele. Nós temos que confiar nele. E a nossa esperança é o Senhor. Então, como tinha dito, se a nossa oração não está passando do teto, às vezes tem esse sentimento, né, que também é sentimento, não é? E aí é a hora de, então, nós pararmos e
aquilo que nós vamos estar olhando também mais adiante, ele vai estar dizendo, e já percebemos aqui no livro de Jó, e ele começa a lembrar de quê? Das benfeitorias do Senhor. Olha que coisa interessante. Mais uma citação da Bíblia antes da Bíblia. Ali o Salmo 103, né? E o versículo 2: bendiz a minha, o quê? Alma ao Senhor e tudo quanto que há em mim, todos os seus benefícios. Então nós vamos ver que mesmo ali, mesmo aquela em meio de tempestade, aquelas lutas, e aquelas pessoas acusando a Jó, então ele começa a citar ali, né? Nós vamos estar vendo isso aí mais adiante, ali de todas as benfeitorias que Deus tinha feito na vida dele, né? Ele começa a lembrar dos momentos felizes, dos momentos de farturas, de bonanças, né? Então ele começa a guardar, ele começa a lembrar ali, então isso vai renovando as suas forças, vai dando esperança. Então ele vai lembrando que Deus está vivo. Ele vai lembrando que Deus está vivo e que aquilo dali nada mais é do que uma mera provação e que ele acredita que vai passar e Deus vai dar a vitória, não é? Então, assim com todo respeito, somos nós cristãos. Somos nós cristãos. Então, não existe super crente, não existe super, né? O que a gente tem que fazer é pedir ao Senhor misericórdia, sabedoria e força e ânimo, né? Para podermos estarmos caminhando com Ele, porque foi assim que Jó conseguiu vencer. Que Jó conseguiu vencer. Então, nós conseguimos entender aqui que ele amou a Deus com todo o seu entendimento. É esse tipo de entendimento também que nós precisamos desenvolver sobre a nossa vida. É entendimento, né? Então nós vamos entender como nós devemos então nos proceder no caminhar com Deus. E diga-se de passagem, conseguindo fazer tudo isso, foi justamente algo que ele conseguiu, pela misericórdia do Senhor, desenvolver na sua vida o caráter do Messias. Lembra ali do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5:23? Pois é, como era aqui dali? Né? Aqui dali nada mais é do que o caráter de Cristo. Aquele fruto do Espírito, que é 9 virtudes, e um fruto é do que o caráter do Messias. Daí o porquê da palavra cristão, parecido com Cristo. Né? Parecido com Cristo. Então, Jó conseguiu desenvolver o fruto do Espírito sobre a sua vida. Sobre a sua vida, né? E aí, esse nada mais é do que o caráter do Messias. Muito bem, chegamos aí na casa dos 22 minutos, então nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. E nós temos a experiência que Ele quer sim, porque Ele é bom e até na sua misericórdia. Que o seu Deus nos abençoe e nos guarde. A paz do Senhor.